gente conversa com o secretário de Saúde do Estado, Ciro Gomes, e a gente vai falar agora, Ciro, sobre Petrobras. Tem esses escândalos aí da Petrobras, estão sendo descobertos, enfim, agora essa semana a gente teve o cearense Sérgio Machado, que saiu da Transpetro. Saiu de um jeito que ele está tendo sorte, viu? Porque o que estava acontecendo ali, vou dizer... Não é a primeira vez, inclusive, que você fala sobre esse assunto. A gente, um ano atrás, já falava sobre isso. E parece que nos bastidores todo mundo sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Brasília não vive disso? Brasília vive de segredo de polichinelo. Mais ou menos todo mundo sabe quem está roubando aonde. Quanto não, quanto é segredo. Né? E a imprensa reacionária e sócia dessa mundanice toda, dessa salafrarice toda, porque esses grupos, os grandes grupos de comunicação do Brasil, está tudo agarrado dentro, comendo exaltinho igual. Né? Naturalmente lavando dinheiro com verbas publicitárias de monopólio, por exemplo. O que a Petrobras tem de ficar fazendo propaganda se não tem ninguém competindo com ela? Então bota lá que nem os bancos e tal. Aí resultado prático, a imprensa escolhe o escândalo da vez para fragilizar o governante que ela não quer, para forçar o governante a se ajoelhar e fazer o que ela quer em nome dos interesses estrangeiros, dos interesses da grande banca, etc. Esse é o grande pacto no Brasil que o PT está traindo o compromisso de romper. E o PMDB está o PMDB é tirante de sessões e azar, vamos sempre lembrar disso, mas o PMDB especializou-se nisso, virou uma quadrilha de salteadores, cujo único fator de unidade é chantagear junto. Qualquer governo de qualquer época. Chocante, para a população brasileira, que foi citada pela Globo. Ninguém sabe que a Globo leva R$1 bilhão por ano dos cofres públicos, porque a Globo não escandaliza isso. R$1 bilhão. Quantas casas populares, quantas creches, quantas não sei o que e tal. Mas tudo bem, isso não é escândalo. A Veja e o Grupo Abril levam outro R$1 bilhão dos cofres públicos. Nunca fizeram escândalo disso. Nunca fizeram escândalo disso. Então essa é a moral seletiva, é o moralismo a serviço da imoralidade no Brasil. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida. Não existe déficit. Mas isso a imprensa toda. Apresentaremos neste vídeo as 10 técnicas de manipulação da informação usadas pelos grandes meios de comunicação. Claro que existem vários outros métodos, mas estes seriam os mais utilizados pela grande mídia. Primeiro, mentir diretamente sobre os fatos em questão. Isto às vezes inclui adicionar outras mentiras à original ou noticiar uma mentira maior depois da primeira. Segundo, ignorar deliberadamente a informação vital, optando pela superficialidade. Terceiro, objetivo limitado. Isto pode significar admitir um crime ou erro, revelando parcialmente a verdade. A ideia é que, ao admitir uma parte do que realmente ocorreu, ignorando informações mais relevantes, as pessoas ficarão satisfeitas aceitando as explicações e, assim, a história real em seu conjunto nunca voltará à tona nem será mais explorada. Quarto, encerrar um assunto depois de publicá-lo. Isto inclui não investigar de forma deliberada uma história mais profundamente, apesar de torná-la pública. Quinto, não conectar os pontos relacionados ao fato, deixando-os isolados. Sexto, censurar a verdade onde quer que ela seja encontrada ou chamá-la de notícia falsa. Sétimo, usar especialistas tendenciosos para apresentar fatos distorcidos, manipulados ou falsos. Oitavo, repetir uma notícia falsa muitas vezes, gerando o efeito câmara de eco, no qual os principais veículos de comunicação supostamente concorrentes entre si compartilham a mesma versão de um fato, para passar a ideia de que há unanimidade entre eles sobre a suposta verdade, reforçando assim a manipulação. Espalhem a verdade. Nono,
afirmar que existe consenso geral e razoável sobre determinado assunto, quando na realidade tal consenso não existe e, na verdade, há muitas vozes importantes discordantes que são deliberadamente ignoradas ou excluídas de oferecer sua análise. 10º, de tempos em tempos, comentar sobre a credibilidade, isenção e reputação do jornalismo que praticam, postura e prestígio do apresentador, habilidades de atuação, fazer uso de uma linguagem seca e mecânica, iluminação apropriada do estúdio, sobreposição de transmissões eletrônicas para criar a impressão de autoridade elevada acima de qualquer contestação. Todas estas são formas e métodos tradicionais de manipulação midiática. Um exemplo prático dessa manipulação da informação foi a usada em 2009 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, cujos comunicados são absorvidos pela imprensa mundial sem qualquer objeção. A entidade anunciou na época que a gripe suína era uma pandemia nível 6, a categoria mais alta de perigo. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Na verdade, havia somente 20 casos confirmados até então, uma mentira direta sobre o nível de perigo da doença. Houve também mentira quando a imprensa divulgou que havia armas de destruição em massa no Iraque em 2003. Na verdade, era o pretexto que os Estados Unidos precisavam para invadir aquele país, mas para isso era necessário a indignação e consequente aval da população mundial. Foi mentira também quando a imprensa internacional noticiou que o presidente sírio Bashar al-Assad tinha bombardeado seu próprio povo com armas químicas em abril deste ano. Bashar al-Assad teria que ser muito burro para fazer um ataque daquela natureza a essa altura do campeonato, com a guerra naquele país já praticamente ganha e os terroristas do Estado Islâmico já expulsos ou dizimados. É só uma questão de raciocinar. Hoje há mentiras descabidas também sobre a Rússia, Putin, Coreia do Norte, Donald Trump e sobre os bastidores da dramática crise política brasileira. Estes grandes meios de comunicação estão gritando histericamente, acusando as mídias alternativas de divulgar notícias supostamente falsas. Alien Sasquatch love child. America's conspiracy theory mothership. Alex Jones. Radio shock jock Alex Jones. The radio host Alex Jones. Acusar seus oponentes de crimes que, na verdade, eles mesmos cometem, pode ficar enquadrada como a 11ª técnica de manobra midiática. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender. Observe a atuação dos veículos de comunicação aqui mesmo no Brasil e tente detectar as 10 formas de manipulação da informação nas notícias que chegam até você. Uma possível delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, preso na Operação Lava Jato, pode comprometer as organizações Globo em um esquema de corrupção fiscal de bilhões de dólares. No entanto, cabe ser sincero com nós mesmos e falar sem rodeios. Todos estes artifícios e mentiras, muitas vezes as mais grosseiras, não seriam possíveis se a estupidez da grande massa não tivesse se tornado uma verdadeira pandemia global. Edward George Ruddy died today. Edward George Ruddy was the chairman of the board of the Union Broadcasting Systems, and he died at 11 o'clock this morning of a heart condition, and woe is us. We're in a lot of trouble. So, a rich little man with white hair died. What has that got to do with the price of rice, right? And why is that woe to us? Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books.
Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And that's why woe is us that Edward George Ruddy died. Because this company is now in the hands of CCA, the Communication Corporation of America. There's a new chairman of the board, a man called Frank Hackett, sitting in Mr. Ruddy's office on the 20th floor. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network? So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourselves. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of a sentence I'm speaking to you now.